Olá pessoal, estamos aqui encerrando a lição dessa semana e eu gostaria de logo de cara te chamar a atenção para uma coisa. O título da lição é Reforma, vontade de crescer e mudar. É necessário que você tenha aprendido que durante essa semana uma coisa muito importante. A reforma só acontece quando eu tenho vontade. Eu preciso ter vontade de crescer, eu preciso ter vontade de mudar. E você sabe que quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, nós vamos ao encontro dela e nós a praticamos. Isso é muito interessante a gente saber e querer. Às vezes falta vontade. Às vezes tá muito fácil, mas falta apenas vontade. E nosso verso para memorizar, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que nós nunca nos esqueçamos disso, olha, enquanto nós estivermos sujeitos a Deus, nós teremos poder para resistir ao diabo e poder para afugentá-lo para longe de nós, porque Deus estará conosco. Que tenhamos isso em mente, que nunca nos esqueçamos disso. O poder de afugentar o inimigo está em nossas mãos, basta a gente querer. Que isso seja parte atuante em nossas mentes. E a lição de jovens, cara? Nessa sexta-feira o título é Amor Desperdiçado. Nós já estudamos algumas semanas atrás o reavivamento. E nós vimos que o reavivamento é quando há uma dormência espiritual e há essa revitalização que é movida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalha no sentido de reviver a nossa vida espiritual, né? E esse reavivamento sempre envolve o arrependimento pelos nossos pecados. Ou seja, quando nós estamos reavivados é porque nós sentimos que somos pecadores, reconhecemos e nos arrependemos desses pecados. Mas principalmente produz um desejo de renovar nossa vida espiritual, que é aí que vem o ato da reforma, que implica no movimento, na mudança de vida, né? Mas temos que entender o seguinte, que esse reavivamento e essa reforma, eles não são autogerados, ou seja, não acontece automaticamente. Eles precisam primeiramente de que haja um desejo nosso de cooperar com Deus e render a nossa vontade a Ele. É um dos focos principais da lição, né? Nós estamos cooperando com esse trabalho de Deus em nos moldar. A lição traz a história do filho pródigo, onde nós vemos que ele pediu a herança ao seu pai e foi embora. Mas aí que surge o momento do reavivamento. É o momento onde ele admite que havia pecado contra seu pai e que não merecia mais ser chamado de filho. Então é o reconhecimento e o arrependimento, né? Então aí começa a mudança, o reavivamento. E nós vemos o ato da reforma quando ele deseja voltar para casa. Quando ele deseja voltar para a casa do seu pai, vendo que ele não tem condições nenhuma de continuar naquela vida. Então nós vemos a reforma na vida dele. E o mais maravilhoso de tudo, né? Seu pai o aceita, o abraça, o coloca novamente na família. Então nós vemos que o reavivamento e a reforma mostram um quadro de um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento consiste em um reavivamento e na reforma. E não simplesmente um arrependimento qualquer. Verdade. Um arrependimento que gere uma mudança de vida. Muitas vezes nós simplesmente nos arrependemos, mas continuamos agindo da mesma forma, vivendo da mesma forma. O arrependimento verdadeiro é aquele que gera um retorno ao nosso Pai, né? Como o filho pródigo voltou ao seu Pai, nós voltando ao nosso Deus. E Ele está de braços abertos nos esperando para nos envolver em seus braços, como o Pai ao receber seu Filho, né? Então que nós possamos estar permitindo e cooperando com Deus para que Ele venha, através do Espírito Santo, produzir esse reavivamento em nós. E principalmente o ato da reforma, que é o mais importante para que nós possamos mudar de vida. Verdade. O enfoque grande da lição nessa semana foi justamente, o Carlos já falou muito bem, mas trocando em miúdos e sendo bem sucinto, é o seguinte: coopere com Deus. Esteja pronto para cooperar com Deus, porque Ele vai realizar em nós o querer e o efetuar se eu permitir, se você permitir. É apenas isso que a lição está falando. Essa vontade que trouxe no título, vontade de crescer e tal, quer dizer o seguinte: olha, tenha vontade de estar com Deus e Ele fará todo o resto, porque o relacionamento com Deus nos levará para um patamar de caráter tão íntimo de Jesus, tão próximo de Jesus, que o pecado vai nos causar aborrecimento. Nós ficaremos chateados pelo pecado, ou até mesmo por cometer pecados. E assim nós estaremos sendo reformados automaticamente.
sem nem mesmo percebermos. O que a lição traz, e até trouxe aqui uma frase interessante que eu grifei, olha, ensine as pessoas também a cooperar com Deus. É possível que nós, até mesmo no nosso relacionamento entre amigos, nos nossos relacionamentos no trabalho, nós possamos guiar as pessoas a cooperar com Deus também. Às vezes, por exemplo, eu tenho um amigo, e o amigo está pensando ali só em coisas destrutivas, em coisas que não elevam, não edificam em nada. E ao invés de dizer assim, pô cara, vamos pensar em algo melhor, vamos construir alguma coisa. E, não, apoio, vou na onda também, aqui é só brincadeira tal. Claro que tem momentos de descontração tal, mas a gente tem que ter em mente, em foco, que o nosso objetivo principal não é este mundo, não são as coisas deste mundo. O nosso objetivo principal é o céu, são as coisas celestes. E é isso, acabe assim, por finalizar aí, tenha isso em mente, coopere com Deus sempre. Olha, tem lugares que nós sabemos que nós não deveríamos ir, nós vamos. Tem música que nós sabemos que não deveríamos ouvir, mas ouvimos. Tem filmes que nós sabemos que não deveríamos ver, mas vemos. E tudo isso está fazendo com que a nossa reforma não aconteça, porque isso impede a nossa conexão com Deus. É isso que nós temos que fazer, tentar ao máximo cooperar com Deus, e assim Ele nos transformará. Não se esqueçam, quero lembrar de novo, nós temos o poder de afugentar o inimigo para longe de nós. Está em nossas mãos, é só querer. Vamos ser reformados pelo poder de Deus. Até semana que vem.